março de 1998, Emily Bradley embarcou em um navio junto com os pais e o irmão para uma viagem de férias pelo Caribe. Tudo deveria ser perfeito, mas o que parecia ser apenas mais uma viagem em família se transformou em um pesadelo que dura até hoje. Amy nasceu em 12 de maio de 1974 na Virgínia, nos Estados Unidos. Ela tinha 23 anos quando desapareceu, e segundo sua família, era uma jovem extrovertida, independente e muito ligada à música e aos esportes. Ela havia estudado na Longwood University e estava prestes a iniciar uma nova fase na sua carreira. Anteriormente, ela havia trabalhado como salva-vidas, mas não era segredo para ninguém que ela tinha pavor do mar aberto. Em março de 1998, Amy recebeu o convite dos pais para viajar com a família para o Caribe. A viagem fazia parte de uma bonificação que o pai dela havia recebido no trabalho. Para eles, era uma oportunidade para comemorar e passar alguns dias juntos. A família embarcou no navio Rhapsody of the Seas, da Royal Caribbean, que cumpriu o itinerário de 8 dias, saindo de San Juan, em Porto Rico, passando por Aruba, Curaçao, San Martin, San Tomás e voltando para San Juan. Nos primeiros dias, tudo aconteceu normalmente. A família aproveitou o navio, conheceu os destinos da viagem e participou das atividades oferecidas aos passageiros, até a madrugada de 24 de março. Na noite anterior ao desaparecimento, Amy estava na boate do navio. Seu irmão Brad também estava por lá, e segundo os relatos da família, os dois passaram algum tempo juntos antes de retornarem para a cabine. Amy voltou para o quarto por volta de 3h40 da manhã. O sistema de fechaduras do navio registrou a entrada dela na cabine, e depois disso, ela ficou na varanda. Em algum momento, Brad foi dormir. Amy continuou ali sentada. Por volta das 5h30 da manhã, seu pai acordou e percebeu que ela estava na varanda. Ele chegou a conversar brevemente com ela antes de voltar a dormir. Essa é uma informação importante, porque significa que naquele momento, a família tinha certeza que Amy estava no navio. E não havia indicação de que algo estivesse errado. Mas quando Ron acordou novamente, cerca de meia hora depois, Amy já não estava mais ali. A porta da varanda estava aberta e Amy não estava na cabine. A família pensou que ela estivesse aproveitando o navio, mas após algum tempo sem encontrá-la, eles começaram a procurar de forma tranquila, sem alarmes até o momento. Mas tudo mudou quando os primeiros momentos de tranquilidade deram lugar à preocupação por não encontrar ela em lugar nenhum. A família pediu ajuda à equipe do navio nas buscas e também que fosse anunciado a toda a embarcação que eles estavam procurando pela filha. Mas o capitão não quis assustar os outros passageiros com a informação. O problema era que o navio estava chegando a Curaçao, um dos destinos previstos no itinerário para atracar, e permitir que todos a bordo descessem brevemente e conhecessem o local. A família pediu que o navio não permitisse a saída de ninguém, mas novamente eles foram ignorados. O navio era enorme e tinha centenas de passageiros e funcionários, e Amy podia estar em qualquer lugar dentro da embarcação. As autoridades também precisaram considerar a possibilidade de que ela tivesse caído no mar. Essa foi uma das primeiras hipóteses levantadas, mas a ausência de um corpo ou de qualquer evidência conclusiva fez com que outras possibilidades começassem a ser investigadas. A família nunca acreditou na hipótese de que a filha tenha caído ou se jogado no mar. Com o passar do tempo, a possibilidade de ela ter sido vítima de um crime começou a ganhar cada vez mais atenção. E um dos motivos foi a presença de uma pessoa que teria estado com Amy naquela noite. Durante a investigação, surgiu o nome de Alistair Douglas, um músico que trabalhava no navio, também conhecido como Yellow. Segundo relatos, Amy teria passado algum tempo conversando e dançando com ele naquela noite. Algumas testemunhas disseram ter visto os dois juntos durante a madrugada. Isso fez com que Douglas fosse investigado. Um detalhe que chamou a atenção da família sobre Yellow foi que enquanto Brad, o irmão de Amy, a procurava antes mesmo de anunciarem aos tripulantes sobre seu possível desaparecimento, Alistair Douglas passou por ele e disse: "Sinto muito pelo que aconteceu com sua irmã." Aquilo nunca tirou da cabeça da família de Amy que ele estava de alguma forma envolvido no que aconteceu com ela. Eles decidiram descer em Curaçao e seguir as buscas ali, pois dentro do navio não encontravam o apoio necessário e acreditavam que as autoridades pudessem interferir e ser mais eficientes em terra firme. O navio não era apenas grande, ele tinha centenas de funcionários, além de aproximadamente 2.000 passageiros. Então, apesar de parecer intuitivamente que seria impossível alguém desaparecer em um navio cheio de pessoas, existe um paradoxo.
Quanto maior o navio, mais áreas, corredores, escadas, elevadores e espaços existem para alguém circular sem necessariamente chamar a atenção. Isso também ajuda a entender por que os relatos sobre Amy são tão difíceis de verificar. Ao longo dos anos, diversas pessoas afirmaram ter visto uma mulher que poderia ser Amy. Inclusive, algumas pessoas se aproveitaram da fragilidade e do desespero da família para aplicar golpes e para forjar falsos avistamentos. No caso, um homem que se chamava Frank Jones apareceu na vida da família cerca de 1 ano e meio depois do desaparecimento. No outono de 1999, os pais de Amy, Ron e Iva Bradley, receberam um e-mail de um homem que se apresentou como Frank Jones. Ele dizia ser um ex-integrante das Forças Especiais do Exército Americano e afirmava comandar uma equipe formada por ex-Rangers e ex-Navy SEALs. Segundo Jones, sua equipe tinha informação de que Amy estava viva e sendo mantida contra a vontade em Curaçao, supostamente em um local protegido por homens armados. E ele não pareceu simplesmente dizer "sei onde Amy está". Ele forneceu detalhes extremamente específicos. Disse que seus homens haviam identificado características de Amy, inclusive suas tatuagens. Para uma família desesperada por qualquer notícia, aquilo parecia uma evidência de que ele realmente tinha acesso a informações privilegiadas. Jones convenceu os Bradley de que a equipe poderia localizar e até resgatar Amy. Para isso, pediu dinheiro para financiar a operação. Ao longo de meses, ele continuou fornecendo informações, relatórios e supostos avanços na investigação. Em determinado momento, afirmou que a equipe estava se preparando para realizar o resgate, mas que precisava de mais recursos. No total, a família acabou entregando a ele aproximadamente $210 mil. E então, aconteceu o pior. O resgate nunca aconteceu. Jones simplesmente desapareceu com o dinheiro e a história começou a desmoronar. As autoridades começaram a investigar as alegações de Jones e descobriram que sua história sobre ter sido membro das Forças Especiais não era verdadeira. Em fevereiro de 2002, promotores federais em Richmond acusaram Jones de fraude postal relacionado ao dinheiro obtido dos Bradley e também de fraudes envolvendo a National Missing Children Organization. Ele acabou se declarando culpado e foi condenado a 5 anos de prisão. Os Bradley já estavam vivendo o pior cenário possível. Tinha uma filha desaparecida e não sabiam se ela estava viva. Durante meses a família acreditou que estava finalmente chegando perto de Amy. E depois descobriu que a esperança também tinha sido fabricada. Em 1999, surgiu uma história que chamou bastante atenção. Um militar americano chamado William Hefner afirmou ter visto uma mulher em Curaçao, que dizia se chamar Amy. Segundo o relato dele, a mulher estava em um bordel. Ela o abordou e disse que tinha sido retirada de um navio transportando drogas, estava sendo mantida contra sua vontade e pediu ajuda a ele. Hefner, no entanto, demorou para levar essa informação às autoridades, já que não queria expor o local onde estava e onde supostamente encontrou Amy. Essa pista foi investigada, mas não levou a lugar nenhum, pois nos circuitos de tráfico humano, se fosse esse o caso, acontecem mudanças frequentes de lugar para despistar as autoridades no menor sinal de perigo para suas atividades. Em 2005, Jude Maurer conta que estava usando um banheiro em Barbados quando ouviu várias pessoas entrarem no local. Um grupo de homens estava cercando uma mulher, dizendo que um negócio estava prestes a acontecer e que era melhor ela ser pontual. Ao sair da cabine, Maurer viu uma mulher visivelmente abalada, perto da pia. Quando perguntou o nome dela, a mulher respondeu que se chamava Amy. No mesmo ano, outra possível pista chamou a atenção. O FBI encontrou um link para um site relacionado à indústria adulta com um anúncio que tinha a foto de uma mulher. Ao olhar para a imagem, os familiares acreditaram reconhecer Amy. A possibilidade de que aquela fotografia mostrasse Amy foi investigada, mas novamente não houve confirmação oficial. A imagem, porém, ajudou a fortalecer uma das teorias mais conhecidas envolvendo o desaparecimento, a de que Amy poderia ter sido vítima de tráfico humano. Essa teoria é frequentemente associada ao caso, principalmente por causa dos relatos de supostas aparições em Curaçao. Até hoje, essa possibilidade permanece apenas como uma hipótese e continua assombrando a família. Uma das coisas mais difíceis de entender no caso é justamente o ambiente onde tudo aconteceu. Amy não desapareceu em uma casa isolada ou em uma estrada deserta. Ela desapareceu dentro de um navio, cercado de pessoas, onde a diversão deveria ser o foco. E ainda assim, ninguém conseguiu explicar o que aconteceu com ela. Também existe o problema de que desaparecer em águas internacionais gera uma grande burocracia sobre a responsabilidade da investigação, e muitos erros foram cometidos nos momentos iniciais, o
que com certeza comprometeu a busca por evidências conclusivas que foram perdidas para sempre. O desaparecimento aconteceu em 1998, antes dos smartphones, redes sociais e sistemas modernos de vigilância, que poderiam registrar cada movimento de uma pessoa. Além disso, o fato de o navio ter continuado sua viagem normalmente e chegado a diferentes portos tornou a investigação ainda mais complexa. Emmeline Bradley foi declarada legalmente morta em 24 de março de 2010. Mesmo que seu corpo nunca tenha sido encontrado e o caso continue aberto, o FBI mantém o caso ativo e oferece atualmente uma recompensa de até $100 mil por informações que possam levar à recuperação de Amy e à identificação, prisão e condenação dos responsáveis por seu desaparecimento. Ao longo das últimas décadas, a família continuou procurando respostas e mantendo a história de Amy conhecida. Em 2025, o caso voltou a receber atenção internacional, com o lançamento da série documental Amy Bradley is Missing, da Netflix, que revisitou o desaparecimento e algumas das principais pistas e teorias relacionadas à investigação. A memória de Amy continua viva e sua família nunca desistiu de encontrar respostas. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo Caso Arquivado.